Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Eu sou a professora Eliane e nesta aula nós vamos resolver a terceira parte da prova de matemática referente ao concurso público oficial de escola 1. Questão 33. A área de um terreno quadrado é numericamente igual ao dobro do valor de seu perímetro. Então, 50% da área desse terreno é. Temos aqui um quadrado de lado L, representando esse terreno. A área de um quadrado é dado pela medida de um lado vezes a medida do outro lado, ou seja, L vezes L, que é L ao quadrado. O perímetro é igual a 4 vezes a medida do lado. Perímetro é a soma das medidas dos lados, ou seja, L mais L mais L mais L mais L, que é igual a 4Ls. Aqui está dizendo que a área é numericamente igual ao dobro do valor do seu perímetro. Então, a área, que é dado por L ao quadrado, é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes 4Ls. Aqui, podemos dividir esse primeiro membro por L, vai sobrar L. E aqui, quando dividimos por L, sobra 2 vezes 4. Daqui a gente tira que L é 8. Portanto, a área é igual a 8 vezes 8, que é 64. 8 ao quadrado. Se com 50% da área do terreno 50% é 50 sobre 100, ou meio. Então, meio de 64, ou seja, metade de 64. Podemos até simplificar aqui, tudo por 2. Portanto, a resposta, 50% desta área, é 32. 34. Dona Júlia utiliza para medir a quantidade de farinha em suas receitas um copo ou uma xícara. Ela sabe que 3 xícaras equivalem a 2 copos. Certo dia, ao preparar um bolo, Dona Júlia começou a medir a farinha com a xícara e, após colocar 2 xícaras de farinha, acidentalmente quebrou a xícara. Sabendo-se que nesse bolo são utilizados 8 xícaras de farinha, então o número de copos necessários para completar a receita será. Precisamos descobrir, então, essa equivalência, né? Um copo ou uma xícara. Ela diz que 3 xícaras equivalem a 2 copos. Então, vamos colocar assim, fazendo uma regrinha de 3. Nós temos aqui xícaras, colocando aqui xícaras e copos. Aí nós temos então essa correspondência. 3 xícaras equivalem a 2 copos. E aqui está dizendo, olha, que após colocar 2 xícaras de farinha. Então, na verdade, eu preciso de 6 xícaras. Já que colocou 2 e está dizendo aqui que são utilizadas 8 xícaras de farinha. Já colocou 2, faltam 6. Se 3 xícaras equivalem a 2 copos, e 6 xícaras equivalem a quantos copos? Aqui, como é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, porque se aumentar o número de xícaras, em decorrência, teria que aumentar o número de copos. Então, é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Portanto, poderíamos multiplicar já direto de forma cruzada, ou então montar. 2 está para x, assim como 3 está para 6. E aí, simplificando esta fração tudo por 3, temos 1 e 2.
E x, que representa a quantidade de copos que equivalem a 6 xícaras, fica como x vezes 1 e 2 vezes 2, ou seja, 4. Então, ela precisa colocar 4 copos de farinha, que equivalem a 6 xícaras. 35. 2 garotos, tentando pular o muro da escola, precisaram encostar um banco de 50 centímetros de altura no muro. Então, tem um banco aqui, olha, 50 centímetros de altura, dado aqui em preto. E colocar a escada sobre ele. Então, está aqui a escada, conforme mostra a figura. Temos aqui a escada no ponto A e vai até o topo do muro, que está no ponto B. Foi dado que a raiz quadrada de 5 é 2,2 e diz assim: o pé da escada precisou ser colocado no ponto A para que essa escada atingisse o topo do muro no ponto B. O comprimento AB, de A até B, dessa escada em metros precisamos descobrir a medida desse segmento que vai de A até B. E aqui, olha, nós temos um ângulo reto. Portanto, basta aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Vamos ver. Aqui, nós já temos que essa medida daqui, aqui a altura do banco, é 50 centímetros. Então, esta medida que vai daqui do banco até o topo aqui é 4,5 metros menos 50 centímetros. 4,5 metros, passando metro para centímetro, é só multiplicar por 100. Então, 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Então, 4,5 metros, caminhando com a vírgula 2 posições para a direita, nós temos 450 centímetros. 450, tirando 50 aqui da altura do banco, essa medida que vai desse ponto aqui até o B, o ponto B, é igual a 400 centímetros. E essa medida aqui, que vai de A até esse ponto aqui, é 2 metros. E eu vou continuar com 1 metro, vou apagar esses 2 zeros aqui, porque a resposta está sendo pedida em metros. Então, vamos trabalhar aqui com 400 centímetros, que é o mesmo que 4 metros. Agora, para descobrir esta medida que é a escada, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, temos que a hipotenusa, que eu vou chamar aqui de E, que é a escada, a hipotenusa está sempre em oposição ao ângulo reto. Então, temos que, de acordo com o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é igual a 1 cateto ao quadrado. Cateto são os lados do triângulo retângulo, que não é a hipotenusa. Então, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Temos, então, que o comprimento da escada vai ser 16, que é 4 vezes 4, mais 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, E ao quadrado é igual a 20. Para tirar esse 2 como expoente de E, nós colocamos tudo dentro de uma raiz quadrada, os dois membros. Aí vamos ficar, então, já que o índice é igual ao expoente, não tem nada aqui, é 2, temos que E é igual a raiz quadrada de 20. Só que já vamos deixar num formato para simplificação. O 20 é o mesmo que 4 vezes 5. Portanto, E vale a raiz quadrada de 4, que é igual a 2, vezes a raiz quadrada de 5. Por isso que foi dado
que a raiz de 5, então 2 vezes a raiz de 5, não tem nada aqui é vezes. 2 vezes a raiz de 5, que foi dada como 2,2. Então, essa escada vale 4,4 metros. 2 vezes 2,2 é 4,4. Então, temos que a resposta é a letra D. 36. Com uma jarra cheia de suco, deseja-se encher todos os copos que estão em uma bandeja, colocando-se a mesma quantidade de suco em cada um deles. Porém, se forem colocados 200 ml em cada copo, ficarão faltando 150 ml para completar o último copo. Mas se forem colocados 150 ml em cada copo, sobrarão 200 ml na jarra. A quantidade de suco em litros dessa jarra é... Vamos fazer aqui uma comparação nas duas situações. Vamos chamar X a quantidade de copos. Então, a quantidade de copos. Então, nós vamos ter assim, considerando sempre o conteúdo de uma jarra. Se forem colocados 200 ml em cada copo, nós vamos ter 200 vezes a quantidade de copos, trabalhando aqui com ml. E aqui está dizendo, olha, que ficarão faltando, significa que nós temos aqui menos 150 ml. Então, estamos considerando somente o que cabe na jarra. Cabe 200 vezes a quantidade aqui de 200 ml, né, vezes a quantidade de copos, e aqui está falando que está faltando 150 ml para completar o último copo. Então, tiramos aqui 150. Agora, na outra situação, nós vamos igualar porque estamos vendo o conteúdo de uma jarra. Então, aqui nós temos que mas se forem colocados 150 ml em cada copo, ou seja, 150x, sobrarão 200 ml na jarra, ou seja, dentro da jarra ainda cabem 200 ml. Aqui é 150x. Resolvendo esta equação, nós temos 200x, tirando 150, passando 150 para o primeiro membro, ficamos com 50x. E no segundo membro, passando esse menos 150 para o segundo membro, ficamos com 350. Então, x é igual, simplificando os dois membros por 10, e 35 fica dividido por 5. Significa que são 7 copos. Só que aqui fala a quantidade de suco em litros dessa jarra. Cada membro dessa equação representa a quantidade em ml, né, já que estamos trabalhando com mililitro. Então, podemos escolher uma dessas expressões para descobrir a capacidade dessa jarra. Por exemplo, se pegarmos essa primeira aqui, essa daqui que tem valor positivo, nós temos... Mas essa aqui fica mais fácil porque é 200. 200 é mais simples fazer o cálculo. Então, nós temos que se x é 7, a capacidade da jarra vai ser 200 vezes o 7 menos 150. Ou seja, 1.400 menos, que tem
negativo, menos 150. Então, essa capacidade é de 1.250 ml. Só que aqui está pedindo em litros. Esse mili significa divisão por 1.000. Então, para tirar esse M daqui, basta dividir 1.250 por 1.000, que é o mesmo que caminhar com a vírgula está aqui, sempre à direita da unidade. Então, caminhando com a vírgula 3 posições para a esquerda. Divisão 1, 2, 3. Ou seja, 1,25 mililitros. 1 litro e 250 ml. Opa, coloquei um M aqui, mas não tem. Estamos passando para litro apenas. Então, nós temos aqui que nessa jarra cabe 1 litro e 250 ml. 37. Uma padaria tem 3 fornos de mesma capacidade que assam juntos 400 pãezinhos em 2 horas. Aqui também temos um probleminha de regra de 3 simples. E as grandezas são a quantidade de fornos, já vamos colocando aqui. E a quantidade de pãezinhos. Quantidade de pães. Então, está dizendo que 3 fornos assam juntos 400 pãezinhos num tempo dado em horas de 2 horas. Então, 3 fornos, 400 pãezinhos em 2 horas. Se apenas 2 fornos estiverem trabalhando, o tempo necessário para assar 700 pãezinhos, vou chamar aqui de T, que é o tempo que nós queremos descobrir. Qual é o tempo, então, se 2 fornos trabalham para assar 700 pães? Regra de 3, geralmente colocamos aqui uma seta para cima ou para baixo, onde tem a nossa variável, que no caso é T. E aí vamos fazer a análise. Colocamos aqui 2 para T igual. Então vamos verificar. Se diminuir a quantidade de fornos, vai levar mais ou menos tempo para assar os pães? Então, se diminui a quantidade de fornos, vai precisar de mais tempo. Tem menos fornos trabalhando. Então, olha, nós temos aqui, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando montamos aqui, elas ficam invertidas. Agora aqui, se aumentar o número de pães, de 400 foi para 700, vai precisar de mais tempo para assar os pães. Então, aqui, como são grandezas diretamente proporcionais, se uma aumenta, a outra aumenta, a seta fica no mesmo sentido. Então, ela não é invertida. Ficamos com 400 por 700. Agora, vamos simplificar. 2 zeros com 2 zeros. Dá para simplificar esse 2 com esse 2, considerando a equação, mexe no membro, no numerador, mexe no outro membro, também no numerador, dividir por 2 e dividir por 2. O que mais que podemos fazer? Não dá mais para simplificar, então temos aqui 1 sobre t é igual a 1 vezes 4, que é igual a 4, e 3 vezes 7, que é 21. Aqui, tiramos que t é igual a
21 vezes 1, que é 21, e aqui nós teríamos 4t, porque é t vezes 4. Só que esse 4 eu já vou mandar para cá. E aqui nós temos resposta, né, dado como 21 quartos da hora. Só que nós temos aqui em hora e minuto. Então vamos verificar. 21 quartos, quando fazemos essa divisão, nós temos aqui uma fração imprópria. E nós vamos ter assim, 5 vezes 4, 20, para 21 sobra 1. Então, olha, já temos aqui a parte inteira dada como 5 horas. 5 horas e 1 quarto. 1 quarto da hora. 1 quarto da hora é 60 minutos dividido em 4 partes, que é 15. Então, temos que esse tempo é de 5 horas e 15 minutos. Então, a resposta é a letra E. Trinta e 8. Para medir a largura AB de uma sala de aula, um aluno utilizou o maior lado de um esquadro de madeira, que é um triângulo retângulo feito de madeira. Então, temos aqui um esquadro, temos aqui o maior lado, que é x, e aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, aqui é 30 e 40. Temos um triângulo retângulo. Aí está dizendo, né, cujo ângulo D é reto. É que eu já sabia que no esquadro esse ângulo é reto, mas está escrito aqui. Sabendo-se que a sala é um retângulo cujo perímetro é 28 metros e que a largura AB mede 2 metros a menos que o comprimento, então o número de vezes que o lado maior do esquadro coube no lado AB da sala foi, vamos fazer um desenho. Temos aqui um retângulo representando a sala de aula. Aqui, vamos supor que essa medida AB seja aqui, de A até B. Porque está dizendo, olha, sabendo que o perímetro é 28 metros e que a largura AB mede 2 metros a menos que o comprimento. Então, vamos supor que aqui seja uma medida que eu não conheço, x, e aqui, então, AB é igual a x menos 2. E nós temos de descobrir quanto mede o x, porque foi dado aqui para a gente o valor do perímetro. E o perímetro é a soma das medidas dos lados, ou seja, é 2 vezes a medida da largura, que é x menos 2, mais 2 vezes a medida do comprimento, que é dado por x. Esse perímetro está dizendo que vale 28 metros. Distribuindo, temos 2 vezes o x, 2 vezes menos 2, que é menos 4, mais 2x, igual a 28. Temos que 4x é igual, passando aqui o menos 4 para o segundo membro, 32. Daqui tiramos que x é igual a 32 dividido por 4, que é igual a 8. Então, esse lado AB, ele mede 8 menos 2, que é 6. E aqui está sendo pedido, olha, sabendo-se que a sala é um retângulo, perímetro já foi dado, a largura mede 2 metros a menos que o comprimento, ou já descobrimos que a largura é 6.
Aí pergunta o número de vezes que o lado maior do esquadro coube no lado AB. Eu preciso então descobrir quanto mede esse valor x aqui. Eu vou mudar esse valor. Eu chamei de x aqui, mas para não confundir, eu vou chamar de y. Vou mudar. Mudei então para não confundir com esse x. Então nós vamos ter que verificar quantas vezes esse x cabe dentro dessa medida 6, que é o lado AB. E aqui nós temos um triângulo retângulo, onde x é a hipotenusa porque está em oposição ao ângulo reto. Na verdade, nós temos aqui uma terna pitagórica, já que x ao quadrado, aqui só pode ser 50, x igual a 50. Mas aqui, olha, nós temos que x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Poderíamos ter usado 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, aí depois, então, a gente poderia multiplicar por 10. Então, aqui, nós temos que x ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. X ao quadrado é igual a 2.500. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada de 2.500 é o mesmo que a raiz quadrada de 25 vezes 100, ou seja, 5 vezes 10, que é 50. Então, precisamos verificar quantas vezes esta medida cabe dentro desta. Aqui está em centímetro, aqui é metro. Então, 6 metros é igual a 600 centímetros. Então, quantas vezes 50 centímetros cabe dentro de 600? Podemos simplificar, não precisamos de unidade. Então, basta dividirmos tudo por 10 e fazer 60 dividido por 5, que é igual a 12. Ou seja, essa medida, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo que representa um esquadro, cabem 12 vezes dentro da largura desta sala, dada por AB. 39. Em um escritório, para passar de uma sala para outra, foi colocada uma porta dado por OP. A porta está aqui, com molas, que abre para os dois lados. Essa porta, porém, não abre completamente, sendo os pontos A e C o máximo de sua abertura, conforme mostra a figura. Sabendo-se que as salas são retangulares, está aqui, são retângulos, duas salas, e que os ângulos, aqui tem um AOB, tem um chapéuzinho aqui, não tem esse chapéuzinho, e COD, medem, respectivamente, 150 graus e 160 graus, então essa medida aqui de AOB, essa parte que eu vou colocar em azul, mede 150 graus e 160 graus, respectivamente. Significa que COD mede 160 graus. COD eu vou colocar aqui em laranja. Então, o ângulo de abertura máximo dessa porta é a medida de ângulo
solicitada aqui, olha, é essa abertura máxima que eu estou representando em verde. Precisamos descobrir quanto mede esse ângulo em verde. E nós temos aqui, mudando de cor, nós temos que essa medida aqui, essa aqui em vermelho, se o azul, que vai daqui até aqui, mede 150, então nós temos tudo aqui, olha, tudo 180, um ângulo raso. Então, 150 para 180, esse pedacinho aqui em vermelho, ele mede 30 graus. Portanto, essa medida, essa outra medida que eu vou mudar a cor, essa medida aqui, que nós precisamos descobrir, se aqui nós temos 90 graus, 90, tudo isso aqui 90, tirando 30, essa parte aqui é 60. Aqui é a mesma coisa. Como é que a gente vai descobrir essa outra medida? Usando o mesmo raciocínio. Mudando a cor. Aqui. Se aqui em laranja, que é 160, se tudo isso daqui, olha, é 160, 160 para chegar em 180 aqui, para completar meia volta, faltam 20 graus. Portanto, se aqui também nós temos 90 e aqui já tem 20, esse pedacinho aqui é 70. 70 graus mais 60 dá 130. Só análise mesmo. 40. E último, um professor particular cobra R$80 por aula simples, 1 hora de aula, e R$150 por aula dupla, 2 horas de aulas seguidas. Ao final de um mês, esse professor recebeu R$1.390 só de aulas particulares. Sabendo-se que o total de aulas particulares foi de 18 horas, o número de aulas duplas dadas por ele foi... Vamos então montar um sistema de equações, já que foram dados valores em dinheiro e em tempo, onde vamos chamar o x de 1 hora aula e o y de 2 horas aulas. Então, nós vamos ter aqui a quantidade de horas, 1 hora aula vezes R$80. Então, temos aqui x vezes R$80, quantidade de aulas de 1 hora, mais a quantidade de aulas duplas, vezes o preço de 150. Então, essa primeira expressão representa dinheiro. E dinheiro no mês, quanto recebe no total? 1.390. Foi dado aqui. Agora, em se tratando de hora, de tempo, nós vamos ter 1 hora vezes a quantidade de horas de 1 hora, quantidade de aulas de 1 hora aula, mais a quantidade de aulas duplas vezes 2, porque são 2 horas aulas. Aqui nós estamos trabalhando apenas com o tempo. Isso dá um total de 18 horas no mês. Desta equação, nós já podemos tirar que x é igual a 18 menos 2y. Y vezes 2, geralmente se coloca o coeficiente na frente, né? Então fica 2y. Aí vamos substituir nesta equação,
Onde tem x, vamos colocar 18 menos 2y. Temos, então, 80 vezes o valor de x aqui, ou seja, 80 vezes 18 menos 2y, mais 150y, é igual a 1.390. Vamos fazer a distributiva. 80 vezes 18 dá 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Acrescento um zero. Aqui temos 2 vezes 80, que é 160, y mais 150y igual a 1.390. Daqui, menos 160 mais 150 é menos 10y, igual a 1.390 menos 1.440. Temos que menos 10y é igual a menos 50. Multiplicando os dois membros por menos 1, ou então, invertendo o sinal de um lado e invertendo do outro, já dividindo tudo por 10, os dois membros, temos que y é igual a 5. E nem precisa continuar, porque aqui está sendo pedido, olha, o número de horas, número de aulas duplas. Então, aulas duplas eu representei por y. Portanto, a quantidade de aulas duplas é exatamente 5. São 5 aulas duplas. Até uma outra aula.